Microfone. Não. Pega aqui, pega aqui, chega aqui. O som tem que regular a altura do som. Sim, mas você. Ligou? Tem que ir lá regular. Peraí. Alô, som. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Estamos agora, nesse instante, dando início à palestra com o historiador, o professor Edivaldo Nascimento. E nesse momento, convido a todos e a todas para assistir a nossa live. Gostaria de marcar a presença da Alaide, a Alaide, a nossa amada Alaide, a nossa mãe protetora, nossa fada, que vem desde a nossa adolescência, não é? O professor Edivaldo, que vai fazer as nossas honras também, aqui, o Wilma Rogers, né? Então, sintam todos à vontade. Eu estou aqui um pouco assim, sempre conta da luz, estou vendo meio que aqui o reflexo está atrapalhando, mas nós estamos prontos aqui agora para prestigiar, né? E encerrar esse evento com chave de ouro. Então, com vocês, professor historiador Edivaldo Nascimento. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar, cumprimentar todos que acompanham essa live no Instagram do Recepedra, né? Que é Recanto Cultural e Esportivo da Pedra. Quero parabenizar, Albertino, a você e todos que estão apoiando essa primeira semana da Delmiro Gouveia do Recep. Dizer que nós precisamos apoiar e incentivar atividades e eventos e iniciativas como essa, né? Você é uma referência da cidade de Delmiro, você tem uma contribuição à vida social e cultural dessa cidade, digna dos aplausos, do reconhecimento de toda essa comunidade, né? Aqui nós temos a Laide, que acompanha essa trajetória desde o começo. Nós temos a Wilma, querida amiga e apoiadora, incentivadora também desse projeto, e a todos que nos acompanham. Então, quando você me fez o convite, eu compreendi que não poderia dizer não, porque é o mínimo que a gente pode fazer para apoiar essa iniciativa, né? Corajosa, destemida, e agradecer pela oportunidade de, nessa noite, no dia 10 de outubro de 2021, quando da marca da passagem dos 104 anos do assassinato de Delmiro Gouveia, aproximadamente esse mesmo horário, né? Delmiro tinha sua vida ceifada, era assassinado, e tudo isso tem um significado, tudo isso, né, mudou a história dessa região, e a gente vai conversar um pouco sobre a vida e a obra de Delmiro Gouveia. Quando você me convidou, eu fiquei a imaginar o que é que eu ia dizer sobre a vida e a obra de Delmiro Gouveia. Eu vou tentar fazer um resumo, para quem está nos acompanhando nessa live.
Talvez tenha pessoas que conheçam já um pouco da história, talvez tenham pessoas que conheçam muito pouco da história, então eu vou apresentar aspectos gerais sobre a vida e a obra de Delmiro Gouveia. Nós temos presente também aqui a Marcela, que tem testemunhado também um pouco da história e da cultura de Delmiro, ela que é assistente social e uma pessoa que inclusive já conhece o seu trabalho lá do Casca, por conta do diálogo que tem feito lá com o Casca. Eu vou começar dizendo que Delmiro nasceu no dia 3 de junho de 1863. Delmiro nasceu, olha, não era ainda a República, ainda vivíamos os últimos anos do Império. Delmiro nasceu no sertão do Ceará, numa cidade que na época pertencia a Sobral, depois foi desmembrada e surge então a cidade de Ipu. A cidade de Ipu, que tem uma famosa bica, a bica do Ipu, lá no Ceará. É lá que Delmiro Gouveia nasce. Uma irmã, um ano mais velha do que ele, Maria Augusta, tinha 6 anos, ele 5, quando o pai morre na Guerra do Paraguai. Delmiro Porfírio de Farias, que foi combater na Guerra do Paraguai, morre em combate e é um herói, inclusive reconhecido como herói combatente brasileiro na Guerra do Paraguai. E a mãe do Delmiro, Leonila Flora da Cruz Gouveia, quando toma conhecimento que o esposo tinha falecido, ela resolve retornar para Recife, onde residiam os seus pais. Acontece que naquela época, professor Albertino, os costumes, os valores morais eram muito rígidos, e os pais não mais aceitaram que ela retornasse, porque ela fugiu, como se dizia naquela época, com o Delmiro Porfírio de Farias, contra a vontade dos pais. Além disso, o Delmiro Porfírio de Farias já tinha uma outra família, uma outra relação. Naquela época, as famílias mais tradicionais não aceitavam esse tipo de comportamento. Então, quando ela retornou, uma moça que até então tinha sido bem educada, que tocava piano, ela não foi aceita pelos pais, e ela, para sustentar os 2 filhos, que eram ainda crianças, teve que trabalhar como doméstica. E ela conseguiu um emprego na casa de um conceituado advogado, José Vicente Meira de Vasconcelos, que era um homem solteiro. E o José Vicente Meira de Vasconcelos, não sei se a bateria está arriando, o José Vicente Meira de Vasconcelos, ele se apaixonou pela Leonila Flora, mãe do Delmiro, e passaram a ter um relacionamento. Então, o Delmiro foi criado até os 15 anos de idade pela mãe e pelo padrasto, no Recife, na casa do padrasto. A mãe, com problema no coração, morreu quando o Delmiro tinha 15 anos de idade. A irmã, que era um ano mais velha, já tinha contraído matrimônio e tinha ido residir em Fortaleza. Delmiro, então, órfão agora de pai e mãe, resolve ir viver por conta própria, ir morar sozinho. Nessa época, o Recife era um dos grandes centros urbanos do país. Era uma das maiores cidades do país. E Delmiro era um rapaz com 15 anos de idade. E para sobreviver, para se sustentar, vai ter como emprego atividades como a de bilheteiro de estação de trem, atividades como despachante de barcaças no cais do Recife. E Delmiro construindo amizades, ele vai conhecer um senhor que vai ser fundamental na mudança de vida do Delmiro, o senhor Francisco Xavier dos Santos, que trabalhava
no cais do Recife, vai incentivar o Delmiro para que ele pudesse viajar ao interior de Pernambuco comprando uma mercadoria, uma matéria-prima que era muito valorizada na época, que eram as peles de animais, para exportar, principalmente para os Estados Unidos. Esse senhor Francisco Xavier vai, inclusive, emprestar dinheiro ao Delmiro para que ele tenha condições de viajar para o interior de Pernambuco. E Delmiro começa a viajar ao interior de Pernambuco, monta uma base de apoio na cidade de Pesqueira, sertão pernambucano, e lá nessa cidade ele montava um ponto de apoio, comprava as pedras em toda a região do sertão pernambucano, do sertão paraibano, do sertão baiano, até ele vai comprar as peles no sertão pernambucano, no sertão paraibano, no sertão alagoano, no sertão baiano, e com isso Delmiro vai ganhando dinheiro, vai ganhando dinheiro, vai ganhando dinheiro. Ele se apaixona pela filha de um grande amigo da cidade de Pesqueira, que era inclusive o tabelião da cidade, e ele vai casar com essa moça, que é a anunciada Cândida de Melo Falcão. Casa com essa moça e leva para morar com ele em Recife. Compra uma residência que era conhecida como Palacete de Apipucos, e nessa residência, morando com a anunciada, ele vai realizar grandes eventos no Teatro Santa Isabel. Delmiro vai contratar cantoras de óperas italianas para fazer festas na sua casa. Delmiro já era um homem que fazia fortuna com o comércio de peles, e com a fortuna que o Delmiro fez, Delmiro começa a empreender em novos ramos de atividade. Desculpe. Delmiro vai construir o primeiro shopping center do Brasil, o Mercado do Derby. Delmiro vai construir o Grande Hotel Internacional. E Delmiro vai adquirir a usina Beltrão. Delmiro já é um homem, Wilma, de muita influência na capital pernambucana. Esses equipamentos, como o Mercado do Derby e o Grande Hotel Internacional, vão influenciar um ciclo de modernização na cidade do Recife. A essa altura, Delmiro já era um homem respeitado pelo seu poder econômico, pelo seu prestígio social. E aí, nesse caminhar, Delmiro começa a contrariar interesses da oligarquia política e econômica de Pernambuco. Porque os amigos que frequentavam o Delmiro eram membros da oposição à oligarquia política do Recife e de Pernambuco. Quem era a oligarquia política pernambucana? Ela era liderada por nada mais, nada menos que o todo-poderoso Francisco de Assis Rosa e Silva. Quem era Francisco de Assis Rosa e Silva? Era senador da República, presidente do Senado, e automaticamente, naquela época, o presidente do Senado era vice-presidente da República. Era o Rosa e Silva, que comandou durante mais de uma década a política em Pernambuco. O governador, que era o seu aliado, Sigismundo Gonçalves, e o prefeito do Recife, Esmeraldino Bandeira. Os três comandavam essa oligarquia, e setores do comércio da cidade do Recife, contrariados pelo Mercado do Derby, que vendia mercadorias por um preço menor do que os demais estabelecimentos, foram procuraram o governador e o vice-presidente
acusando o Delmiro de baixar o preço das mercadorias em prejuízo dos demais comerciantes. E aí o Delmiro passou a ser perseguido, chegou a ter mercadorias apreendidas, ele chegou a ser detido, levado para a delegacia, mas Delmiro era inquieto. A cidade do Recife vivia um momento de muita disputa, de acirradas disputas políticas, comerciais. Teve um certo dia que o comércio do Recife fechou as suas portas e houve mobilização de setores do comércio a favor do Delmiro. Então, o Delmiro resolve ir ao Rio de Janeiro, que na época era a capital da República, e no Rio de Janeiro ele procura o vice-presidente da República, Rosa Silva. E procurando Rosa Silva, ele tenta um entendimento para apaziguar os ânimos. Conversa com Rosa Silva e, ao sair, ele é informado, quando se dirigia para o hotel em que se encontrava hospedado, ele é informado que os aliados do Rosa Silva enviaram ao Rio de Janeiro um pistoleiro para lhe assassinar. Delmiro se irritou e voltou a procurar o Rosa Silva, que mais uma vez não quis recebê-lo. Dias depois, numa rua famosa do Rio de Janeiro, conhecida como Rua do Ouvidor, onde se encontrava a classe política, porque era uma rua que tinha as chapelarias mais famosas do Rio de Janeiro, os cafés, as rodas de conversa aconteciam na Rua do Ouvidor. E Delmiro vai à Rua do Ouvidor e encontra o vice-presidente. E termina por agredir o vice-presidente. Essa agressão do Delmiro, ela vai repercutir na imprensa e ela vai trazer sérias consequências para o Delmiro. Porque quando ele volta para Recife, os aliados do vice-presidente, sentindo-se ofendidos e sentindo que deviam reagir contra a agressão do Delmiro, mandam incendiar o mercado do Derby, que Delmiro tinha, e ainda prendem o Delmiro, acusando o próprio Delmiro de ter tramado o incêndio do Derby para receber um seguro. Eles mandam atear fogo, prendem o Delmiro, sobre a acusação do próprio Delmiro ter tramado o incêndio do Derby, Alaíde. Imaginem, no meio dessa confusão, um sócio de Delmiro, Napoleão Duarte, também é preso. Os dois, na prisão, têm um desentendimento e Delmiro ainda saca uma arma e dá um tiro no sócio, para aumentar ainda mais a confusão. Dias depois que Delmiro é liberado, e Delmiro, no meio de uma crise econômica dos seus negócios, no meio de uma ofensiva muito forte dos seus adversários, resolve dar um tempo. E aí o Wilma, ele vai para a Europa, entrega o comando dos negócios aos seus sócios, amigos e aliados e vai para a Europa. Foi passear 1 ano na Europa. E aí, 1 ano depois, ele é informado que os negócios vão muito mal e é chamado de volta para intervir antes da falência dos seus negócios. Problema com financiamentos, problema com fornecedores, e Delmiro volta. E na volta de Delmiro, mais ofensiva dos seus aliados. O casamento em crise com a Anunciada, porque Delmiro, no período que passou na Europa, constitui um relacionamento com uma condessa italiana, e aí a Anunciada resolve separar do Delmiro, voltar para a casa dos pais em Pesqueira. O Delmiro agora, para reagir, passa a ter um relacionamento com uma moça, que é Camélia Eulina do Amaral Guzmão, o nome dela, que na época tinha 16 anos de idade. Delmiro tinha 39.
era um outro escândalo naquela época. Quando o burburinho da relação de Delmiro começa a propagar, o pai desta moça, que era o governador de Pernambuco, nada mais, nada menos do que o governador adversário ferrenho do Delmiro. O governador usa seu prestígio e a sua força para empreender uma verdadeira caçada para prender Delmiro. Entra com um processo na justiça acusando Delmiro de rapto e defloramento de menor. Delmiro, então, tem que se esconder. Existem registros de que se escondeu no bueiro da usina Beltrão para não ser encontrado pela polícia, até que consegue ser levado por amigos e embarcar num navio de Recife com destino a Maceió. Isso é 1902, ele chega em Maceió e tinha um grande amigo em Alagoas, que era o então governador do estado de Alagoas, o sertanejo de Mata Grande, Euclides Vieira Malta. E é esse governador que vai garantir uma certa proteção ao Delmiro. Ele pede a Delmiro que venha para o sertão, porque aqui tinha um primo do governador, chefe político dessa região, que iria garantir que nada iria acontecer com Delmiro. Era o coronel Ulisses Vieira de Araújo Luna, que foi senador estadual, chefe político na região do Alto Sertão, primo do governador Euclides Malta, que recebe Delmiro, que chega aqui em novembro de 1902, trazendo a jovem Carmélia Olinda do Amaral Guzmão. E aí, Delmiro veio, para quem está nos acompanhando nessa live, veio apenas passar temporada, Albertino. O projeto não era ficar nessa região. Vamos dizer que isso aqui, um homem com a cabeça, né, dos grandes centros urbanos, veio, vamos dizer assim, para os Cafundó do Juda, usando um termo bastante popular. Um lugar distante de tudo, mas alguns elementos vão fazer Delmiro repensar a sua vida e o seu projeto e permanecer na região. Que elementos foram esses? Primeiro, Delmiro viu uma linha férrea construída na época do Império para ligar o Baixo São Francisco, saindo de Piranhas, ao Médio São Francisco, Jatobá, Pernambuco. Porque o rio era navegável até Piranhas, as embarcações vinham do porto do Recife, de Maceió, né? Entrava pelo rio São Francisco, passavam por Penedo e vinham Pão de Açúcar até Piranhas. Mas não podia seguir adiante. Não podia seguir adiante porque tinha aqui uma das mais belas obras da natureza, que era a Cachoeira de Paulo Afonso. Conhecida mundo afora por sua beleza, por suas cascatas, pelo véu da noiva, pelo volume de água e por mais de 80 metros de queda d'água. Cantada em verso e prosa por Castro Alves. E Delmiro viu nessa cachoeira a perspectiva, a possibilidade de construir ali uma usina hidrelétrica para gerar energia. E um terceiro fator que vai ser fundamental para Delmiro resolver ficar na região. Nós vivemos numa região que estrategicamente importante, porque nós fazemos divisa com outros estados bastante próximos. Estamos de Pernambuco, da Bahia e de Sergipe. Somos Alagoas. É uma região de confluência de 4 estados. E qual era o grande negócio do Delmiro? A exportação de peles. Nessa região ele poderia retomar a exportação de peles. Ele poderia usar a linha férrea para escoar.
Para vocês terem uma ideia, Alagoas, até a chegada de Delmiro, a exportação de peles registradas no porto de Jaraguá e Maceió era insignificante em números comparados com os demais estados do Nordeste. Em 1909, Alagoas já era o maior exportador de peles do Nordeste brasileiro. Isso se deve a quê? A iniciativa do Delmiro de transformar essa região num centro receptor de tratamento e de escoamento dessas peles para os Estados Unidos. E aí Delmiro volta a acumular fortuna. Não podendo mais voltar para Recife, Delmiro resolve então permanecer e realizar novos empreendimentos. Delmiro, em 1909, vai aos Estados Unidos, traz uma comissão para estudar o potencial da Cachoeira de Paulo Afonso. Em 11, começa a construir a usina Angiquinho, contrata o engenheiro italiano Luigi Borella para conduzir as obras e as instalações de Angiquinho. Em 12, começa a construir uma vila operária e uma fábrica de linhas. Em 13, inaugura a usina Angiquinho e em 14, inaugura a fábrica da pedra. A pedra passou a ter energia hidrelétrica antes que cidades importantes do Brasil como Recife. A pedra passou a ter água trazida da Cachoeira de Paulo Afonso para abastecer as casas e a fábrica. Se dá início, então, a um ciclo de desenvolvimento industrial liderado por Delmiro Gouveia. Quando ele inaugura a fábrica, ela tinha aproximadamente 1.000 trabalhadores, entre homens, mulheres e crianças. Naquela época, o trabalho infantil era permitido. Em 1916, 2 anos depois, já eram 1.500. E 2.500, quando somava-se o ramo de tratamento de peles, o ramo de plantio de algodão e as demais atividades desenvolvidas pela Companhia Agrofabril Mercantil. E Delmiro passa a divulgar esse empreendimento. E aqui vieram muitos jornalistas, pesquisadores, lideranças políticas, que aqui chegavam e se impressionavam com esse ciclo de industrialização. Por quê? Primeiro, em cada rua, das 7 ruas do núcleo industrial, Delmiro instalou uma escola, Wilma. Delmiro, em 1915, inaugura o cinema. RIC de patinação, uma feira. Mas tudo isso sob o seu controle, sobre a rigidez do seu comando. No entorno desse núcleo, Delmiro manda passar uma cerca, contrata vigilantes para dia e noite vigiar todos os que moravam dentro do núcleo. No núcleo era proibido bebidas alcoólicas, era proibido os namoros não autorizados, era proibido jogos de azar. E Delmiro, com isso, vai passar a ser divulgado no Brasil. O sertão, até então, professor Albertino, era divulgado pela elite intelectual, política e econômica como uma região avessa à modernidade. Era a região do atraso, era a região incivilizada. O sertanejo, por sua vez, era o sinônimo de incapaz, de violento por natureza, de incivilizado. Essa era majoritariamente a ideia que se tinha do sertão e do sertanejo. Mas o projeto do Delmiro vai servir para muitos divulgarem uma outra perspectiva. Assis Chateaubriand, quando aqui esteve,
escreveu um artigo que dizia, olha, Delmiro está civilizando uma gente no sertão de Alagoas, é uma obra digna de admiração, está no Diário de Pernambuco da época. Manuel de Oliveira Lima vai sair impressionado e dizer, olha, as crianças, os jovens, têm acesso à escola lá na pedra do seu Delmiro. E aí o Delmiro vai ser difundido mundo afora até o seu assassinato, e mesmo depois do seu assassinato, que hoje nós marcamos essa passagem de 104 anos do seu assassinato, da sua morte. Portanto, esse personagem é um personagem que deixa esse empório industrial, que depois, a partir desse núcleo, vai ser constituída o Distrito da Pedra, e em 1954 vem acontecer a sua emancipação, a cidade de Delmiro Gouveia, levando inclusive o seu nome. Delmiro, como disse Frederico Pernambucano de Melo, fica maior a cada dia, porque são muitos os estudos, as dissertações, teses, são muitas as perspectivas de estudos sobre esse personagem. Existem pesquisas na área da arquitetura, analisando o projeto arquitetônico do Delmiro, existem várias biografias, existem análises e estudos na área da economia, existem estudos no campo da educação, como a minha dissertação, que eu foquei em analisar os processos que eu chamo de educacionais, instituídos por Delmiro Gouveia aqui. Existem peças de teatro, filmes, músicas. Luiz Gonzaga gravou música em homenagem a Delmiro. Graciliano Ramos escreveu textos sobre Delmiro. Jorge de Lima, um dos grandes poetas brasileiros, escreveu poesias sobre Delmiro Gouveia. O fato é que Delmiro Gouveia é um personagem que tem a admiração e tem o ódio de muitos. Muitos amam e muitos odeiam. Eu vou finalizar esse momento, Albertino, dizendo e tomando emprestado ainda um pensamento do Frederico Pernambucano de Melo, que ele diz que se Luiz Gonzaga é o nosso maior expoente da música nordestina, se o padre Cícero Romão Batista é nossa maior referência para pensar a religiosidade popular, se Lampião é a maior referência para pensar o cangaço, Delmiro Gouveia é a maior referência para pensar um ciclo de industrialização e de desenvolvimento do sertão alagoano do São Francisco. Então, conversar sobre o Delmiro é tentar entender o contexto que ele viveu, é tentar entender a Primeira República no Brasil e em Alagoas, é tentar entender o ciclo dos coronéis e das oligarquias que dominaram o Brasil no Império e de forma muito forte na Primeira República. Estudar o Delmiro, tentar ler o Delmiro, é entender a mudança que se processou na vida de centenas de milhares de sertanejos e sertanejas, até então cadenciados por um estilo de vida rural e que passaram a ter um estilo de vida urbano e industrial. Imagine as pessoas que saíram da roça e foram trazidos para a indústria, e foram treinados para a indústria, e passaram a ser norteados por um outro estilo de vida. Isso levou a um processo de institucionalização de novos hábitos. E aqui a pedra foi referência justamente por tudo isso e pelo contexto que representou ainda nas primeiras décadas do século passado. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao convite, Albertino,
dizer que nós esperamos que essa pandemia possa logo, logo a gente superar esse momento, né, tão doloroso para o mundo, particularmente para o Brasil, né? Passamos a marca de 600 mil mortes essa semana. Quanta dor, quanto sofrimento, quantas pessoas queridas, por exemplo, em Delmiro, pessoas próximas nós perdemos, para que a gente volte a fazer encontros como esse, no formato presencial, para que a gente possa interagir, para que a gente possa debater, para que a gente possa levantar questões, mas hoje o formato virtual nos possibilita pelo menos chegar até as pessoas, e eu quero carinhosamente agradecer, lhe chamar aqui e lhe agradecer por essa oportunidade. Conte comigo em todas as suas iniciativas, porque você é uma referência de todos nós e você tem o nosso carinho, o nosso respeito. E tudo que você fizer, nós temos no mínimo a obrigação de estar perto de você. Edivaldo, eu gostaria de fazer assim uma observação e também ver o seu ponto de vista, né? Porque quando eu estava elaborando o material que iria ser exposto, eu coloquei uma foto do Sigismundo Gonçalves, é isso? E me questionaram, fizeram até algumas críticas, e eu coloquei o seguinte: a maioria das histórias tem um vilão. E o vilão é tão importante quanto o protagonista, né? Porque aí, pergunta, se não fosse a perseguição, Delmiro Gouveia viria para o sertão? Possivelmente não. E, assim, um questionamento. Como você vê, basicamente 100 anos, um século, né? E agora essas transformações que o nosso município está passando, essa mudança, sem a fábrica da pedra, esse novo empreendimento, qual é a sua visão, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Obrigado, professor Albertino, pela oportunidade de dizer primeiro o seguinte: como eu disse, Delmiro é amado por uns e odiado por outros. Existem perspectivas de leituras que não estão equivocadas, que analisam o aspecto da violência, por exemplo, praticada pelo Delmiro. A violência simbólica e a violência física, porque há registro de violência física. E isso tem que ser analisado, tem que ser visto. Por sua vez, isso também não anula, né, o que foi realizado, o que foi feito. O Delmiro é a chave de leitura. O Delmiro é o expoente para uma leitura mais ampla. Eu falo Delmiro, mas eu falo de um pensamento, eu falo de todas as pessoas que aqui tiveram. Não foi o Delmiro, não é pensando o Delmiro como um grande herói, mas é pensando o Delmiro com a sua capacidade de liderar, de conduzir. Por exemplo, o Iona, que era o seu sócio, Delmiro e o Iona receberam aqui na Pedra um representante da empresa Martini Cotton, que era a principal concorrente da fábrica da Pedra, que veio fazer uma proposta de compra da fábrica. O Iona era favorável à venda, o Delmiro foi contra. O Delmiro era muito incisivo. Nesse encontro, o Delmiro disse: ao invés de vocês virem comprar a minha, diga quanto é a de vocês que eu compro. E Delmiro agia com pulso firme. Delmiro instituiu as regras que passavam por advertência, multa com um desconto do salário e até com a expulsão do núcleo. Por exemplo, existe um relato muito bonito do Lauro Góes, que veio em 1914, tinha 14 anos de idade, trazido pelo pai, que veio, era amigo do Delmiro, um coronel do sertão baiano, que veio e pediu a Delmiro para empregar o filho. E Delmiro empregou o filho. Ele ficou até 1917, exatamente os 3 anos que Delmiro esteve à frente da fábrica. E ele escreve um depoimento que o título é o seguinte: Memórias de um passado relativamente bem vividos, mas que jamais desejaria revivê-los.
E nesse texto, ele conta o que ele presenciou, por exemplo, quando Noé era um garoto, filho do Delmiro, e correndo nos corredores da fábrica, entra no escritório e bagunça o escritório. E ninguém queria dizer ao Delmiro que o filho dele tinha ido ali e bagunçou o escritório, Alain. O que é que acontece? No dia seguinte, Delmiro toma conhecimento, leva o filho até o escritório, coloca ele para organizar tudo que ele tinha bagunçado no escritório e em casa ainda dá uns solavancos no menino. Depois, o mesmo garoto volta ao escritório para reclamar de que foram dizer ao pai e que ele tinha sofrido as penalidades. Esse era o Delmiro, que a gente não pode esconder, era um homem, né, do seu tempo. Né? As pessoas dizem, era à frente do seu tempo. Não, era um homem do seu tempo, mas que conseguiu realizar ao ponto de perdurar sua obra por um tempo além. Mas esse projeto, ele, com a morte de Delmiro, passa o Iona, seu sócio, a conduzir os negócios, mas a divergência dos herdeiros, dos filhos de Delmiro, porque Delmiro deixou um testamento, Albertino, dizendo que os filhos só poderiam assumir o comando da companhia quando completassem 30 anos de idade cada um. E deixou que eles recebessem uma renda mensal suficiente para ter uma vida muito boa. Eles, as duas moças já eram casadas, mesmo muito jovens, e o Noé se juntaram e entraram na justiça, quebraram o testamento do pai, passaram a ter direito a assumir o comando da companhia. Mas, estou falando de 1925, veio uma grande crise da indústria têxtil no Brasil, a fábrica em crise, eles não tinham o mesmo tino para os negócios, disputas com os herdeiros do coronel Ulisses, que ocasionou uma série de ameaças, 1926, problemas, e eles terminam por vender a companhia Agrofabril Mercantil para o grupo Menezes Irmãos e Companhia, que era um grupo de Pernambuco que tinha já uma certa tradição de indústria têxtil lá. E eu estou contando isso por quê? Porque até esse momento a fábrica produzia linhas, mas em 1929, já com os Menezes comandando a companhia, a Martini Cottons volta a fazer uma oferta à fábrica para que ela parasse de produzir linhas, vendesse o equipamento e entrasse na produção de tecidos. E no dia 2 de novembro, dia de finados de 1929, foi assinado esse contrato. A fábrica se comprometendo durante 10 anos na frente não produzir mais linhas, entregou as máquinas novas que foram levadas para a filial da Martini Cottons em São Paulo, e os representantes da Martini Cottons vieram a Pedra, chamaram, recrutaram vários operários e quebraram a marreta as máquinas que produziam linhas. Essas máquinas que foram quebradas foram colocadas em carros puxados por juntas de boi e levados até a Cachoeira de Paulo Afonso e jogados penhasco abaixo. Por isso que muitos historiadores dizem que a Martini Cottons estava por trás da morte de Delmiro, porque ela teria interesses comerciais contrariados. Tá. A fábrica é reequipada no início de 1930, sob o comando dos Menezes, passa a produzir tecidos. Nos anos 70 e 80, monta camisaria, calçaria, que foi um momento áureo, né, da fábrica da Pedra. É parte de uma herança, né, que a gente tem, que formou muita gente, né, muitas das costureiras que nós temos hoje na cidade foram formadas nesse processo da camisaria e da calçaria. Mas a fábrica vivenciou crises
E em 1983, o presidente da companhia, Antônio Carlos Azevedo de Menezes, em razão de um conjunto de fatores, comete suicídio no seu escritório, dia 10 de maio de 83, em Camaragibe, e em 1986 ela é vendida para o empresário Ivan Botelho, que ainda é vivo. Em 1992, o grupo alagoano Carlos Lira compra e a fábrica passa por um processo de modernização com investimentos de mais de 25 bilhões de dólares em equipamentos. O Carlos Lira entra num processo de envelhecimento, tinha mais de 90 anos, e a fábrica é desativada pelos seus herdeiros. Nesse momento, Albertino, a cidade de Delmiro viveu uma apatia muito forte. O impacto, ele muito mais do que econômico, ele foi com força no coração de todas as pessoas da cidade e da região. Porque em Delmiro Gouveia, até então, praticamente boa parte da população, se não passou pela fábrica ao longo da sua história, tem algum familiar que passou. Então, se abateu sobre a cidade de Delmiro um sentimento, um luto muito grande. E aí, a herdeira, com o seu esposo, resolvem replanejar os equipamentos e a área pertencente à fábrica. Com esse replanejamento, se inclui um supermercado que já funciona, se inclui uma escola que foi transferida para um dos edifícios da fábrica e se inclui um shopping, né, que é um outro ramo de atividade. Mas como essa região, ela é uma região que se fortalece no turismo de forma muito forte, e Delmiro é hoje também um polo educacional em razão da presença da Universidade Federal de Alagoas, com recente inauguração de um hospital, do porte do Hospital Regional do Alto Sertão, Delmiro começa a vivenciar um novo momento, na minha opinião, de se consolidar como polo de serviços comercial e também do turismo de toda essa nossa região. Com isso, os empregos já gerados e os que têm perspectiva de gerar, porque o shopping ele tem perspectiva de ficar pronto até dezembro e a sua inauguração está marcada para março de 2022. Quando estiver nessa primeira etapa com bancos, lojas, praça de alimentação, cinema, e o que vai agregar, a expectativa é que se gere mais emprego do que a fábrica tinha quando foi fechada. A cidade precisa se planejar e pensar esse novo momento, né? São ciclos econômicos que interferem na vida social de uma região, e nós estamos vivenciando uma transformação, né, no perfil econômico da região. Nós surgimos a partir de uma fábrica, né? Ela não existe mais, né? Mas, por outro lado, nós assumimos uma liderança do ponto de vista educacional. Penso que no ponto de vista de saúde também, né, a perspectiva de trazer cursos para a universidade na área de saúde. Quem sabe a gente tem aqui cursos de enfermagem, até o curso de medicina, e Delmiro se consolide também como centro, né, na área de saúde. Tenho conhecimento de diversas clínicas que já vão se instalar, e empresários desse setor de saúde que querem se instalar aqui, a partir da presença do hospital,
a partir da presença da UFAL e a partir da presença do shopping. Então, nós estamos ressignificando, né, a nossa vertente de desenvolvimento, e eu penso que Canal do Sertão, universidade e o turismo são os grandes vetores para a gente poder gerar emprego na região, emprego para a população, com qualidade de vida, com desenvolvimento que traga melhoria na qualidade de vida de toda a população. Desculpe se eu me alonguei, mas é que eu precisava especificar algumas opiniões para que as pessoas que estão nos acompanhando através da live pudessem compreender. É a minha opinião. Muito bom. Realmente nós tivemos mais do que uma palestra, né? Foi realmente, vamos dizer assim, um acréscimo ao pouco de conhecimento que a gente tem, porque eu sempre digo, cada dia, em cada palestra, em cada estudo, a gente tem coisas para descobrir. E o motivo, né, desse questionamento, de saber a sua opinião, assim, até como um historiador, né, porque muita gente tinha uma visão negativa, né, não conseguia ver essa dimensão desse novo empreendimento. E a gente tem que levar a questão do que você mesmo disse, que a gente sabe, do grande visionário que foi o Delmiro Gouveia. E eu, assim, particularmente, eu acredito muito que tem outros e outros Delmiro Gouveia, né? Outras pessoas que eu quero dizer, que também tem essa visão, né? Porque não é qualquer um que chega assim para investir sem um estudo, né? Sem uma observância dessa grandeza que você acabou de falar. Então, pessoal, nós agradecemos a todas e a todos que estão aí do outro lado nos acompanhando, não é? Nós, assim, eu não sei, mas assim, eu estou encerrando nesse 9º dia de atividades, mas ainda com um pouquinho assim de querendo mais, sabe? A gente não teve o público esperado, mas conseguimos registrar cada atividade, né? E assim, para mim foi uma experiência muito grande. Despertou outras questões. Ontem mesmo nós tivemos aqui o Reginaldo Silva no Conversa Afiada, né? E assim, eu fiquei impressionado com as coisas que a gente não se preocupa em registrar. E o Reginaldo é um poço de conhecimento, não a história que está lá no livro, mas a vivência, a memória. E até ontem surgiu aqui o desafio da gente lançar o projeto Memória Viva do RECEP, no próximo mês, pegando todo o acervo fotográfico que ele tem e trazer isso para expor, através da fala dele, registro. Inclusive estava a professora e escritora Alessandra Figueiredo, que já também interagindo, se comprometeu em ver a possibilidade de escrever a história do Reginaldo. Então, assim, em um resumo geral, assim, de tudo, eu acredito que foram 9 dias de grande proveito, de grandes descobertas e de inovação, né, Divaldo? Então, a gente, em nome do RECEP, a gente agradece de coração mesmo, né, por você ter atendido esse nosso convite, esse nosso chamado. Muita gente estava na expectativa, muita gente, como a Edileuza Patriota, né, que ela dizia assim, eu queria muito acompanhar presencialmente. Aí foi quando a gente disse, não, como a Edileuza tem outras pessoas que não podem estar, então vamos nos comprometer em transmitir através do live para que outras pessoas que estão
impossibilitada de vir presencialmente e acompanhar. Então, você acaba de fechar esse evento com chave de ouro, como eu disse no início, né? Fico feliz e não teria um presente maior para mim do que a sua presença, trazendo esses conhecimentos maravilhosos. Muito obrigada. Vamos bater palma para o Albertino, para o Recep, para todos vocês que fizeram acontecer essa semana. Quem tem que receber esses aplausos é você e todos que se dedicaram com você. Que bom que temos pessoas como você na cidade de Delmiro. Viu? Os parabéns é para você.